28 de agosto de 2013. Confiante na classificação, Gilson Kleina fala da expectativa para Palmeiras enfrentar o Atlético Paranaense daqui a pouco em Curitiba. Novidades nas ilustrações do CT e no time do técnico Tite, que terá formação inédita daqui a pouco no Pacaembu contra o Luverdense pela Copa do Brasil. Você vai ver uma entrevista exclusiva com o médico Joaquim Grava falando da cirurgia de Renato Augusto e da recuperação de Guilherme. Meninos da Vila prometem surpreender o Grêmio e garantir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Com mais uma semana livre para treinar, o São Paulo ainda comemora bom futebol na vitória do Fluminense e o fim do jejum de 12 jogos sem vencer no Brasileirão. Sal grosso, ó, tirando São Paulo, vambora, valeu. Vem que vem, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá, boa noite, o Gazeta Esportiva está no ar. E ai, como a arte do futebol é mesmo impressionante, não? A Copa do Brasil é testemunha ocular disso, entenda por quê. Talvez a Copa do Brasil seja o campeonato nacional mais democrático do país e por esse motivo, entra ano, sai ano, as surpresas sempre dão as caras. Em 91, na terceira edição do torneio, o Criciúma fez uma campanha sensacional até chegar à final com o Grêmio. E com 2 empates, 1-1 em Porto Alegre e 0-0 em Criciúma, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari protagonizou a primeira grande zebra da história da Copa do Brasil. 8 anos depois, o Botafogo chegaria à final da competição com um extremo favoritismo diante do Juventude. Mas o time do Sul, que já havia desbancado Corinthians e Internacional, garantiu o título com uma vitória em Caxias e um empate sem gols no Maracanã, com mais de 100 mil pessoas. Em 2004, foi a vez do Flamengo ver a zebra passeando novamente no estádio do Maracanã. O desconhecido Santo André não tomou conhecimento dos rubro-negros e depois de um empate em 2-2 em São Paulo, o time do ABC fez 2-0 no Rio e, acreditem, saiu de lá campeão. No ano seguinte, outro clube carioca foi vítima das surpresas da Copa do Brasil. O Fluminense foi surpreendido pelo Paulista de Jundiaí. Uma vitória por 2-0 no Jaime Sintra e um empate sem gols em São Januário deram o caneco merecidamente à equipe do interior de São Paulo. Em 2008, podemos dizer que o título daquela edição estava nas mãos do Corinthians. Mas o gol de Enilton no final do primeiro jogo foi determinante para o Sport no jogo de volta. 2-0 na Ilha do Retiro e título assegurado pelo gol feito fora de casa. Mas a zebra não passeia apenas em finais. Como esquecer a derrota do Santos para o CSA de Alagoas em plena Vila Belmiro, ainda na segunda fase da edição de 2009? E, obviamente, não deixando escapar a eliminação do Palmeiras para o Asa de Arapiraca em 2002. E agora, em 2013, será que a temida zebra tem alguma chance de aparecer? Candidatos para isso não faltam. Tá aí o Luverdense, que não nos deixa mentir. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Esse tipo de zebra é muito comum nas Copas pelo mundo. Tivemos recentemente na Inglaterra, time da 4ª divisão decidindo o título. Isso porque é o mata-mata. Muitas vezes, por exemplo, enquanto o campeonato por pontos corridos acaba premiando a regularidade, a chance de um melhor vencer, um melhor de fato, ela é muito maior, é de 95%. Já em competições assim mata-mata, de repente um time inferior pode armar uma bela de uma retranca em 2 jogos e assim ir avançando de fase. E não obstante, tivemos aí vários times de menor expressão campeões da Copa do Brasil. Podemos rever alguma coisa. Tivemos Criciúma, campeão em 91, o Juventude em 99, o Santo André, o Paulista de Jundiaí e outros que bateram na trave. Figueirense. O Curitiba já foi campeão brasileiro, então está entre os grandes, mas 2 vezes quase foi campeão. O próprio Goiás decidiu contra o Flamengo. Então é um tipo de torneio, Chico,
que permite, muitas vezes, um time de menor expressão brigar pelo título. Claro que tudo isso foi motivado por conta da derrota do Corinthians para o Luverdense lá na quarta-feira passada. Existe até a possibilidade do Luverdense passar, como já aconteceu no passado, eu dei vários exemplos aqui. Mas o Corinthians, para mim, continua sendo franco favorito, mas isso é assunto para daqui a pouco no Gazeta Esportiva. Chico, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos vocês. Evidentemente que eu prefiro a fórmula da Copa do Brasil do que o Campeonato de Pontos Corridos. Porque a Copa do Brasil é um negócio emocionante. A cada rodada, a cada instante, a cada momento, do primeiro para o segundo tempo, as coisas mudam. É um negócio emocionante, é uma coisa que te arrebata. Você gruda na televisão, gruda na tela, vai ao campo sem saber o que vai acontecer. Hoje, por exemplo, tem Corinthians e Luverdense, Atlético Paranaense e Palmeiras, tem Santos e Grêmio. Olha que jogo, Atlético e Botafogo, o Atlético Mineiro e Botafogo, você fala, bom, pera um pouquinho, Corinthians e Luverdense, o Corinthians ganha, será que ganha? Será que ganha? É o tal negócio, fica aquela coisa no ar. Isso que é legal no esporte, essa incerteza é que é bacana, é que impulsiona, é que arrebata, né? Eu acho isso muito bom. Eu não gosto do Campeonato de Pontos Corridos porque não tem emoção nenhuma, não tem dúvida. O Campeonato de Pontos Corridos é assim, o time que mais ganhou, o que menos perdeu, o que mais pontos fez, o que melhor se organizou, geralmente é campeão, mas também às vezes não é, né? Por exemplo, esse campeonato que está aí hoje está super equilibrado, principalmente na primeira divisão. Na segunda divisão, não. O Palmeiras disparou, já está aí quase que classificado para a próxima volta ano que vem, com certeza. Perdeu esse jogo por lá para os caras do ET, mas não tem problema. Mas já há um desnível muito grande técnico. Agora, na primeira divisão, não. Então, eu acho legal que esses campeonatos de pontos, esses mata-mata, eles aconteçam mais vezes. E gostaria que o Campeonato Brasileiro fosse assim também. Porque é muito bacana você ver um time pequeno ganhar de um grande. É muito legal. E isso só acontece no futebol. Não tem outro esporte no mundo que o cara menos preparado ganhe do mais bem preparado. Não tem isso aí, não existe. Não existe isso. Só acontece no futebol, não acontece no basquete, no vôlei, no tênis, que é muito menos ainda, na natação, não acontece nada, não tem zebra nesses esportes. Agora, no vôlei também não tem zebra, ganha sempre o melhor. Agora, no futebol tem. Então, isso que é legal. Davi ganhar do Golias, isso que é bacana. E você vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net, que é sobre o jogo dessa noite entre Corinthians e Luverdense, onde a zebra pode dar as caras. Você acha que o Timão se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil? Sim ou não? Corinthians. Sim! 7-0, né, Chico? Achei que ia sair um 7 aí. Com mais uma semana livre para treinar, o São Paulo ainda comemora a vitória diante do Fluminense e o fim de um jejum de 12 jogos sem vencer no Brasileirão. A reportagem é de Alexandre Silvestre. O sol voltou a brilhar para o São Paulo e o vento a soprar a favor. O Clube da Fé aposta no trabalho, na melhora técnica de alguns jogadores e também no misticismo. Sal grosso, ó, tirado de São Paulo, vambora, valeu. Foi assim domingo passado, estádio lotado e 2-1 em cima do Flu. E para quem não se lembra do extracampo, recordar é viver. Show Zica, Sanhaca, energia positiva tricolor, 55 mil pessoas nas arquibancadas, alguns gramas de sal grosso na saída do vestiário e o São Paulo volta a vencer no Campeonato Brasileiro após 12 rodadas. E você, tá precisando de uma mandinga? O que eu acredito é em trabalho, é em mentalidade vitoriosa, em capacidade, em qualidade. Isso aí cada um pensa de uma maneira e a gente tem que respeitar. Então eu falo de futebol, apenas de futebol e mais nada. É preciso respeitar o ceticismo do professor Autuori, mas com ou sem sal grosso, o clima parece mais ameno no tricolor. Funcionários do CT sorridentes. Não tem mais aquele negócio de bom dia? Bom dia por quê? Bom dia, mestre. Bom dia, tudo bem? Bom dia, mestre. Bom dia. Bom dia. Trabalhar assim, mais leve, é bem mais prazeroso.
para quem retoca o gramado, para quem pisa nele, para quem escala o time, para quem dá entrevista. E até algumas perguntas na coletiva são menos salgadas. Vocês conversam sobre isso? Qual que é a sua opinião? Você acha que vocês têm que reivindicar realmente o melhor calendário? Além dessa maratona de jogos, logo o São Paulo vai dividir as atenções do brasileiro com a Sul-Americana. Queria que você falasse um pouco se essa segunda competição pode influenciar no rendimento do brasileiro. O bendito Sal Grosso fez mágica? Sei lá. Mas por que mexer em misticismo que tá vencendo? Mas vai na bagagem, Sal Grosso pro Rio de Janeiro? São Paulo e Botafogo? Então, não sei quem foi que colocou, né? Acho que tem que ver aí com quem colocou. Você não tem informação de bastidor, não? Não tem informação, não. Só vi lá o Sal Grosso lá, mas se levarem, não tem problema nenhum. Acho que a crença dele eu respeito. Ah, vai levar sim. Estende a mão. Estende a mão, hein, rapaz, as duas. Vamos lá, as duas, Guarda esse celular aí, vamos lá. As duas aí, cara. Eu vou encher tua mão de Sal Grosso, ó. Pronto. Se quiser, tem mais meio quilo aqui, tá bom? Não, tá tranquilo. Isso aqui não é comigo, não. Não vai jogar não, vai dar azar, cara. Não vai dar azar, não. Tá tranquilo. Então tá bom, boa sorte, cara. Beleza, valeu. Que isso. Meus amigos, não adianta. O brasileiro é supersticioso mesmo, né? Não passa debaixo de escada, não gosta de que um gato preto cruze na sua frente, não é verdade? Anda sempre pelo mesmo caminho. Quando muda o caminho, já acha que vai acontecer uma coisa diferente. Está assistindo o jogo. Tem uma propaganda de televisão que é muito legal, que eu acho bem bolada, que é em cima de superstição. O cara está com uma sandália, aí o cara fala, mas eu estou com uma sandália, aí tem os outros italianos com a mesma sandália. Isso tudo acontece. Eu conheço cara que assiste jogo com a camisa do Corinthians sem lavar há anos. E quando ele não assiste, ele acha que o Corinthians perde porque ele não pôs a camisa. Quer dizer, é uma superstição, um ritual, né, vamos dizer assim. E o brasileiro tem essas coisas. O brasileiro é um povo muito supersticioso, que gosta de fazer ritual. Agora, se o ritual ajuda, que ele está fazendo aí, o nosso menino aí, o Edenilson, quem? O Denilson, exatamente. O Denilson, que é um cara de origem humilde, estava fazendo ajuda. Se isso ajuda a cabeça dele a enfrentar melhor uma situação, tudo bem, eu não sou contra, não. Eu acho que está tudo bem, pode ir. Eu acho que o brasileiro tem esse traço cultural. Então não vamos brigar com o traço cultural do jogador brasileiro, né? Agora, que a gente sabe que é o trabalho e que é o entrosamento, que é o entendimento entre o grupo que funciona, mas nada aqui, né? É o tal negócio. Não existem bruxas, né? Como é o provérbio? Eu não creio nas brujas, pero que elas ai. Que elas ai. Eu conheço uma porção de bruxas espalhada por aí. Que toda mulher bonita, mas por dentro umas bruxas medonhas. Com vassoura e tudo. Com vassoura e tudo. Copa Sul-Americana, Ponte Preta e Criciúma ficaram no empate em 0-0 e como no primeiro jogo a Ponte Preta venceu fora de casa, a Macaca está na próxima fase da competição. No Couto Pereira, o Coritiba avançou nos pênaltis. O único gol da partida no estádio Couto Pereira saiu dos pés de Júlio César. Como perdeu o primeiro jogo por 1-0, o placar levou a partida para os pênaltis. E nos pênaltis, Júlio César converteu a última cobrança e garantiu o Coritiba pela primeira vez na fase internacional da Copa Sul-Americana. E a rodada da Copa Sul-Americana continua nesta quarta-feira. Confira os jogos. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, tem duelo argentino entre Lanús e Racing. No mesmo horário, o River Plate do Uruguai enfrenta o Itagüí da Colômbia. Às 9h50, o Bahia tem pela frente a Portuguesa na Arena Fonte Nova. Enquanto que o Náutico tem o clássico estadual com o Sport na Arena Pernambuco. Às 10 da noite, o Colo-Colo do Chile recebe o Deportivo Pasto da Colômbia. Também às 10, o Mineiros de Guaiana da Venezuela mede forças com o Libertad do Paraguai. Amanhã, às 7h30 da noite, o Cobreloa do Chile tem encontro com o La Equidad da Colômbia. No mesmo horário, o Nacional do Paraguai faz o duelo contra LDU de Loja do Equador. E fechando a rodada, às 10:10, mais um confronto argentino. Vélez, Sarsfield e Belgrano.
Meus amigos, nada contra os baianos, pelo amor de Deus, entendo o que eu vou falar. A Portuguesa vai ganhar hoje de 4-0 do Bahia. Pode anotar isso aí. A Portuguesa é ero e vezeiro. É uma no cravo, outra na ferradura. Quando você pensa que ela vai ganhar, ela perde. Quando você pensa que ela vai perder, ela ganha. Quando você pensa que ela está fora, ela classifica. E quando você acha que ela está quase classificada, ela não classifica. Então, seguindo a regra do absurdo, Portuguesa na cabeça, 4-0. Série B, 3 jogos aconteceram nessa terça. Em Minas Gerais, o América perdeu para o Joinville por 2-0. O Asa recebeu o Figueirense, venceu por 3-1 e impediu que os catarinenses encostassem no G4. E fora de casa, em partida atrasada, a Chapecoense venceu o América de Natal por 1-0 e diminuiu para 1 ponto a diferença para o líder Palmeiras. Agora os catarinenses têm o mesmo número de jogos dos outros times. E ontem, o time da TV Gazeta estreou na Copa Nike ACESP, evento de confraternização entre os jornalistas aqui da cidade de São Paulo. E começamos com o pé direito, viu, esse ano de 2013. Na estreia, 8-1 contra os colegas da Rádio Conexão. Que sucesso! A gente tem totais condições de ganhar esse primeiro jogo. Nós estamos bem, a principal característica do nosso grupo é a união. A nossa realidade é o otimismo, então a gente vai pra cima. O time da Gazeta Esportiva Net foi terceiro ano passado. Tivemos um reforço aí da TV Gazeta, que o Alexandre Silvestre não quis jogar no time de vocês, nem o Vinícius, pediu lugar no meu time, eu tive que dar da mesma empresa, né? Mudou alguns jogadores, algumas peças, mas a base do time é a mesma, quer dizer, eu tô no gol, tem Garrafa, tem Raquel, tem Jonas, então a expectativa é ir mais longe do que no ano passado. O coração tá pulsando mesmo, mas vamos representar a Gazetinha, vamos lá. É isso aí. Nós, raça. O grande objetivo nosso é encontrar os amigos, rever a turma que a gente às vezes se encontra na beira de campo, ou nem isso, pra gente poder bater papo, trocar ideias, dar risada, e a confraternização. O que aconteceu no amistoso não pode acontecer, passe errado no meio, e agora o juiz vai marcar reversão. A outra coisa é reclamar com o árbitro. Com vontade, não coragem, hein? Não desistir, hein? Não desistir. Gazeta na frente, 3-0, dominando. O adversário também não é nada disso. Nós estamos ganhando, mas também não adianta crescer. O pessoal no banco está querendo jogar, professor. Começamos bem. É um adversário que também está jogando um pouquinho. Teve o gol vovô, o gol beijoca. Selinho. Pô, esse gol foi pra você, pô. Meu Deus do céu, me contaram que tinha uma cena aí do Marcos Roberto Bonitão sendo beijado na boca com um selinho, mas não puseram, censuraram essa cena. Isso é uma discriminação, né? É um preconceito, porque se houve um carinho extremo assim entre companheiros de trabalho, não custava se mostrar. Olha o beijinho, ó. Aí ele mandou pra câmera, né, Ele mandou Chico? pra câmera. Olha aí, eu recebo aqui, tá? Eu recebo aqui o selinho. Isso, pra Anitta, né? Eu recebo. Mas que maneiro, o Sheik deu um mau exemplo, né? Porque agora quem estava dentro do armário vai sair do armário, né? Ixi, Você sairia do armário, o Celso Cardoso? Nunca estive na Nunca esteve lá dentro do armário, muito bem.
brincadeira, hein? Sobre o jogo em si... Vamos à análise tática do jogo. Ganhou o time da Gazeta, 8-1, foi uma bela vitória. Normalmente são 2 adversários. Sim, o adversário em campo e o Garrafa cornetando no banco de reservas. E de gorro, que foi uma das cenas, se pudesse, eu não sei como tá aí em cima para voltar, mas assim, eu podia ter passado, eu não sei o pessoal em casa, a gente podia ter passado essa noite sem ver o Garrafa de gorro azul. Não vão colocar de novo, né? Obrigada, tá? Então vamos para um rápido intervalo, mas alguma consideração sobre os 8-1? Não, nenhuma. Eu acho que o cara sai do armário nos momentos mais impróprios, né? Assim, impressionante. Né? Mas parabéns, meninos, e olha, a gente... Olha lá o Garrafa, não, né? O que tem para dizer? Eu não sei. Olha aí, meu. O que ele parece? Ele parece o Maradona sem barba. Eu sei. Torcedor do Boca, né? Coitado. Smurf, os meninos aqui no estúdio falaram que ele parece o Smurf. O vovô Smurf. Vovô Smurf. Olha lá. Ou seria Smurfette? Não, Smurfette não. Não, Smurfette é bonita. É bonitinha. Ela é charmosinha. Bom, rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco o Brasil tem início arrasador na fase final do Grand Prix de vôlei. Joaquim Grava fala com exclusividade sobre a cirurgia de Renato Augusto e tudo sobre os jogos dessa noite na Copa do Brasil. Não sai daí, hein? E o Brasil tem uma nova campeã mundial de judô. Agora há pouco, na categoria 57 quilos, Rafaela Silva foi implacável na decisão contra a americana Marti Malloy e conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil na competição. Parabéns para você, Rafaela. Muito sucesso. Aproveita aí essa grande conquista. Vôlei feminino, o Brasil começou a fase final do Grand Prix de forma arrasadora, vencendo os Estados Unidos por 3-0. A partida aconteceu nessa madrugada na cidade de Sapporo, no Japão. O time treinado por José Roberto Guimarães atropelou os Estados Unidos. O primeiro set terminou com um placar de 25-19 nessa cortada de Fernanda Garay. Depois da mudança de lado na quadra, o time brasileiro seguiu melhor no jogo e não deu chance nenhuma para as americanas. O segundo set fechou em 25-12, nesse erro de ataque dos Estados Unidos. A diferença aumentou ainda mais no set final do jogo, 25-10 para as brasileiras e vitória por 3-0. O próximo jogo do time tupiniquim no Grand Prix será no início da manhã dessa quinta-feira contra o Japão. Corinthians, um dos principais jogadores do elenco, o meio-campo Renato Augusto, passou por uma cirurgia no joelho essa manhã. O repórter Luiz Henrique Gurian conversou com exclusividade com o médico Joaquim Grava logo após o procedimento cirúrgico. Confira. O procedimento cirúrgico no joelho direito do meia Renato Augusto, 24 anos, uma artroscopia para corrigir uma lesão de plica sinovial, aconteceu hoje de manhã aqui no Hospital São Luís, unidade do Morumbi. O procedimento foi realizado pelo consultor médico do Corinthians, doutor Joaquim Grava, que nos alertava anteriormente um tempo de recuperação de até 5 semanas. Nós vamos tentar abreviar esse tempo. E durante a cirurgia também nós percebemos, existia já até por um atrito dessa plica, uma lesão de cartilagem. Nós já fizemos um tratamento dessa lesão. Profilático que se diz, né? Profilático. Então vamos aguardar a evolução e eu espero que tudo corra bem. Doutor, 6 semanas para voltar a trabalhar fisicamente com bola ou 6 semanas é o tempo total para ele voltar a ser escalado pelo treinador se ele desejar? Não, 6 semanas para ser escalado pelo treinador. Entre recuperação, fisioterapia, tudo, cicatrização, tudo. É a parte física, né? Tudo. É a recuperação total. É fatalidade tudo isso que acontece, doutor? Já que o senhor vinha fazendo também um trabalho de correção de equilíbrio muscular com ele? Há uma fatalidade, né? Mas também, veja bem, hoje ele tem 24 anos, né? Pode ser alguma coisa lá da base, quando iniciou o seu trabalho, né? Onde não houve um equilíbrio de sua musculatura. Pode ser, né? Mas eu considero isso como fatalidade. São 3 lesões distintas, né? 2, nós podemos dizer que foram traumáticas, né? E a outra foi uma lesão muscular que já era um período de readaptação dele no futebol brasileiro. Mas o que a gente conhece no futebol, a própria experiência, é que
Acontece isso, é bom que aconteça tudo de uma vez, porque depois engata, vai embora e não acontece mais nada. Eu queria perguntar também com relação ao Guilherme, que passou por uma cirurgia com o senhor recentemente. Como nós não tivemos nenhum caso, né, faz 2 anos e meio, infelizmente nós tivemos 2 casos agora recentes, em menos de 15 dias, que não são comuns na medicina, na traumatologia esportiva. Um foi do Guilherme, que ele teve um arrancamento do tendão da região da virilha, né? Então a conduta era reinserir, isso é colocar o tendão novamente no lugar. No diagnóstico imediato nós achávamos que era uma lesão muscular, mas depois do exame clínico, exame de imagem, foi constatado que não, era um arrancamento de tendão. Eu, particularmente, na minha carreira, eu só vi 4 até hoje. São situações, muitas delas raras, mas os jogadores estão sujeitos a isso. Por isso, numa temporada desgastante, como é a temporada do futebol brasileiro, considerando inclusive que o tempo de pré-temporada nunca é o ideal. O Campeonato Paulista normalmente começa 2 semanas depois das férias. E o Corinthians até acabou protelando um pouquinho a volta dos titulares para ganhar um pouco mais de tempo de preparação. Ainda assim, essas contusões acabam por acontecer. O Renato Augusto tem dado muito azar no time do Corinthians. É um bom jogador, um belíssimo jogador, faz muita falta, diga-se de passagem, e agora tem um problema no joelho. O Guilherme também, que estava se situando ali, ganhando um pouco mais de confiança, adquirindo mais entrosamento no lugar do Paulinho, também vai ter que ficar fora por um bom tempo. Mas o Corinthians, diferentemente de outras épocas, hoje é um time profissional que se planeja de maneira exemplar, tem um belo elenco. Hoje, por exemplo, vai falar daqui a pouquinho, o Tite armou uma formação inédita e ainda assim muito forte, fruto desse planejamento e da construção de um elenco de qualidade. Foi legal, obrigado ao Joaquim Grava, que atendeu a gente. Você viu que ele atendeu com o uniforme que ele usa na operação, né? Chama-se uniforme, né? Um jaleco, a roupa toda azul, né? Azul, ninguém opera mais de branco, né? O branco o cara usa para atender. Na hora de operar, o cirurgião usa essa cor meio azul, meio cinza. Sei lá, eu sou meio daltônico, não sei distinguir. Mas, enfim, obrigado ao Joaquim que atendeu a gente. E você vê, Celso, ele abriu o joelho lá do Renato Augusto, e não é que ele encontrou um negócio na patela do Renato Augusto também? Uma coisa que ia dar problema no futuro. Quer dizer, o que ele já fez? Ele já deu um jeito e já acertou a patela do cara também. Então, daqui 1 mês e meio, ele está de volta, está jogando no time zerado, né? Zeradaço, com problema nenhum no joelho para se preocupar. Então, esse aí é o bom e velho Joaquim Grava. Vai entender de joelho assim no Rec Park. Agora, o Guilherme dá um pouco de azar, né? Eu conheço o Joaquim Grava há 30 anos. Em 30 anos de carreira de Joaquim Grava, ele encontrou 4 casos igual ao do Guilherme, mas é muito azar, né? Antes, o Antônio Carlos, Célio Silva e o outro eu não me lembro, mas o Antônio Carlos e o Célio Silva tiveram a mesma contusão. O Antônio Carlos, o Zago, né? Que também foi gerente de futebol no Corinthians na 2ª divisão. E o Célio Silva, que também jogou no Corinthians. Quer dizer, foram operados pelo Joaquim. É um azar danado, mas paciência. E esse era o substituto do Paulinho. Mas vamos ver, o Corinthians tem elenco, acho que dá para ganhar tudo, o que falta, né, esse ano. Voltamos a falar do São Paulo, que segue se preparando para jogar no Maracanã no próximo domingo contra o Botafogo, líder do Brasileirão. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa tem as informações do tricolor. A vitória contra o Fluminense no final de semana não tirou o tricolor da zona de rebaixamento. Mas além dos 3 pontos na classificação, ela teve um efeito positivo, o de melhorar o emocional do elenco são paulino. Depois da pressão que a gente estava aí para conseguir uma vitória, depois de 12 jogos, eu acho que é uma vitória importante, né? Para dar confiança, para dar tranquilidade de trabalho. Para fechar essa fase, o tricolor ainda tem mais 4 jogos. E o detalhe é que 3 deles serão longe do Morumbi. Você jogar fora de casa é um pouco complicado, né? Ainda mais tentando precisando das vitórias. Mas nossa equipe tem que passar por essa situação
tentar fazer jogar um bom futebol e passar por essas dificuldades e conseguir as vitórias. O primeiro desafio do São Paulo fora de casa na tentativa de fugir do rebaixamento será já no próximo domingo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E para esta partida, o técnico Paulo Autuori tem problemas no ataque. Ele não vai poder contar com Aloísio e Luiz Fabiano. Os dois jogadores vão ter que cumprir suspensão automática. São dois jogadores importantes, né? O Luiz e o Aloísio, jogadores ali de área. Acho que vai ser uma perca grande aí para o nosso time, né, nesse jogo contra o Botafogo. E o Paulo conhece, ele vai saber ali fazer a formação e depois ele vai passar para a gente entrar no jogo e tentar a vitória. Copa do Brasil, nessa semana conheceremos os classificados para as quartas de final. Veja quando o seu time vai jogar. Logo mais às 7h30 da noite, o Fluminense visita o Goiás no Serra Dourada. No mesmo horário, o Atlético Mineiro recebe o Botafogo no Estádio Independência. Às 9h50, o Flamengo tem pela frente o Cruzeiro no Maracanã. No Durival de Brito, o Atlético Paranaense busca a classificação diante do Palmeiras. O Santos vai até Porto Alegre para assegurar a vantagem contra o Grêmio, enquanto que o Corinthians tem encontro com o Luverdense no estádio do Pacaembu. Amanhã, às 10h50 da noite, o Internacional pega o Salgueiro em terras pernambucanas. E fechando a rodada, em São Januário, o Vasco mede forças com o Nacional do Amazonas. E em vantagem, o Palmeiras pega o Atlético Paranaense fora de casa para avançar na Copa do Brasil. Para o técnico Gilson Kleina, o Verdão não terá vida fácil no Sul. Logo mais na Vila Capanema, em Curitiba, o Palmeiras entra em campo para o jogo de volta contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Na ida no estádio do Pacaembu, 1-0 Verdão. Resultado que obriga o adversário a vencer o duelo. Um gol do Palmeiras obriga o Atlético a marcar pelo menos 3 gols. Mesmo assim, o técnico Gilson Kleina está impressionado com a boa fase do adversário, quarto colocado na Série A do Campeonato Brasileiro. É uma equipe que joga em velocidade, uma equipe que faz uma pressão muito forte, fez isso com o líder do campeonato da Série A, com o Botafogo. É uma equipe que tem jogadores de alta velocidade e que lá vão ter a presença de um jogador muito experiente, que é o Paulo Baier, que tem uma bola parada muito bem, que faz a equipe funcionar e que a gente possa, né, trazer a classificação para casa. Sabe que vai ser um jogo que nós vamos ter que competir muito. Com a vitória que o Atlético fez no Botafogo, que é o líder, entrou no G4. Você imagine a moral e a confiança que vem essa equipe contra nós, né? Mas o que a gente se segura é pelo trabalho, pela nossa equipe também tá fazendo um campeonato regular, para a gente ter jogadores experientes de muita qualidade, jogadores decisivos. Isso é muito importante, um ingrediente, um fator que leva um mata-mata. Eu acredito que a gente possa fazer um grande jogo. A gente sabe que o torcedor do adversário vai apoiar muito, mas que nós temos que entender que o jogo de 180 minutos vai ter que fazer um jogo fora e que tem todo o respeito ao adversário, mas nós também temos que saber prevalecer a nossa experiência e a nossa vontade de vencer. Meus amigos, vai ser uma partida bastante difícil para o Palmeiras, não vai ser molezinha não. Primeiro porque é um time, o Atlético Paranaense, que deve até decair nos próximos meses, porque não tem elenco. É um time sem elenco, o Atlético Paranaense. Mas muito bem armado pelo Wagner Mancini, né? Que foi campeão da Copa do Brasil pelo Paulista. Nós abrimos o programa mostrando isso. Então, o Wagner Mancini, ele se encaixou lá. Ele se achou e colocou lá no Paulo Baier toda a responsabilidade do mundo para armar o time. Está dando certo. Está dando certo. É um time que não tem grandes coisas, mas o que tem é uma coisa muito forte e um time de pegada, né? Então o Palmeiras vai jogar num campo ruim, porque o campo lá no Capanema está péssimo, rezar para não chover, porque o Corinthians foi jogar lá, apareceu uma piscina de barro, né? E o Palmeiras, que é um time ainda que... Eu vou te falar uma coisa, sincero, honestamente, se eu sou o Gilson Kleina, eu falo a gente, vamos para o jogo, vamos tentar ganhar, mas se não ganhar também, deixa para lá. Porque eu acho que o foco do Palmeiras, esse ano aqui, tem que ser voltar para a primeira divisão. Enquanto isso não acontecer matematicamente, o Palmeiras tem que ficar ligado, tem que ficar esperto.
Porque não cabe a mim, né, imaginar uma primeira divisão sem o Palmeiras no ano que vem, que é o ano da Copa, o ano do centenário do Palmeiras. Quer dizer, eu acho que, sabe, o que vier agora veio, o que não vier deixa para lá. E está no caminho do Corinthians, o vencedor aí, né? Pode cruzar com o Corinthians pode cruzar nas com o Corinthians nas semifinais. Quer dizer, é muito complicada a situação. Isso se o Corinthians passar pelo Luverdense e tal, e ainda na próxima fase tem que enfrentar Santos ou Grêmio, que também jogam hoje. Que também são duas. Daqui a pouquinho. Exatamente, que também são duas equipes difíceis. Né? Sobre o Palmeiras, Chico, o Palmeiras é franco atirador. É o time da segunda divisão enfrentando o Atlético, mas eu acho que dá para sonhar com a Copa do Brasil, sim. De repente garante a Libertadores via Copa do Brasil. É difícil, mas é possível. Demos vários exemplos aí de outras equipes que conseguiram e não eram as favoritas. E de repente no ano do centenário pode garantir a volta à elite e de quebra ainda participar de uma Libertadores da América. Seria sensacional e acho que o palmeirense deve sonhar com isso, sim. O Santos vai apostar no bom futebol apresentado na vitória diante do Grêmio por 1-0 na primeira partida para surpreender mais uma vez o tricolor gaúcho daqui a pouco em Porto Alegre e avançar para a próxima fase da competição. Osmar Garrafa acompanhou o último treino do Peixe. O último treinamento do Santos antes do embarque para Porto Alegre foi no mínimo diferente. Primeiro, tivemos a entrevista do técnico Claudinei Oliveira. A movimentação com bola foi na sequência. Só pudemos ver os primeiros 30 minutos da atividade. Estaria Claudinei preparando alguma surpresa para hoje à noite? A questão do treino fechado não é que eu não quero revelar o time, não. É que a gente vai treinar cobranças de pênalti, né? Porque é uma possibilidade na Copa do Brasil. A gente espera não ter que chegar nessa situação de cobrar os pênaltis, né? Mas pode acontecer. Então a gente tem que treinar, temos que estar preparados para tudo. A equipe é a mesma que iniciou o último jogo com o Alan Santos no lugar do Leandrinho. A gente vai botar o Alan, que é um pouco mais de marcação que o Leandrinho. E o Gabriel na frente, junto com o Thiago. Não tem problema nenhum. A equipe vai ser essa aí, não tem mistério. A questão do treinamento fechado não é fazer mistério com relação à equipe. É justamente poder treinar as penalidades máximas e ter essa privacidade aí. Recém-chegado ao Santos, Claudinei Oliveira vai para a sua primeira decisão no formato mata-mata como técnico do Peixe. Mas para ele, essa fórmula de disputa não chega a ser novidade. Na base eu fui campeão paulista sub-15, sub-17, sub-20, passando por mata-matas, né? Copa São Paulo igual. A gente teve, só que a Copa São Paulo não era nem mata-mata, era só um mata, não tinha nem o volta. Se fosse mal já era, já morria de uma vez. O Santos sabe que por ter vencido a primeira partida aqui na Baixada Santista, depende de um simples empate para continuar na Copa do Brasil. E mais, se fizer um golzinho no Grêmio, a equipe gaúcha terá que fazer pelo menos 3 para eliminar o Peixe. Mas isso não é uma grande vantagem para o técnico santista. Acho que um gol não te garante nada, garante uma boa atuação o jogo inteiro. É lógico que esse gol qualificado te possibilita aí num cenário ruim. Vamos imaginar que você está, pior das hipóteses, perdendo um jogo por 2-0. Se você fizer um gol até o final do jogo, você está classificado. Nesse sentido aí, uma bola te salva. Agora, se você fizer 1-0 com 1 minuto de jogo, 2, o Grêmio tem time para fazer 2, fazer 3. A gente tem que jogar o jogo inteiro com intensidade, na realidade, e saber da força do Grêmio, mas não nos intimidarmos, né? Nós temos que jogar como jogamos aqui na Vila. Propondo o jogo na medida do possível, uma marcação forte, um volume de jogo interessante para a gente. Não podemos ficar esperando só o Grêmio jogar e ficar olhando o Grêmio jogar e esperando as coisas acontecerem. A gente tem que fazer acontecer. Meus amigos, uma partida difícil, outro jogo muito disputado, porque o Grêmio vai jogar em casa, e em casa o Grêmio é empurrado pela torcida. A torcida do Grêmio é muito parecida com a torcida do Corinthians, né? Enquanto o Grêmio não vai para cima, não sossega e apoia o Grêmio o tempo todo. Quer dizer, eu acho que vai ser um jogo difícil para o Santos ganhar, mas eu posso estar errado, né? Então, acho que o Grêmio hoje, se fizer 2-0, leva, e se fizer 2-1, porque por não ter feito o gol fora de casa, perde. Então, é possível o Santos classificar? Mas eu acho difícil, porque o Grêmio vai para cima e tem muito mais time que o Santos. Um time que está engrenando devagarinho e com o Renato Gaúcho ganhando uma cara, né? Vamos ver o que vai acontecer. Acreditando num verdadeiro milagre, o luverdense está pronto para enfrentar o Corinthians no jogo mais importante da sua história daqui a pouquinho no Pacaembu. Passado recomenda Asa de Arapiraca, Cianorte, times que marcaram pelos resultados inesperados. Eliminação do Palmeiras, dor de cabeça para o adversário de amanhã no Pacaembu. Lógico que é a zebra de novo, né? Que pode acontecer e nós, jogadores e comissão técnica, acreditamos que dá para passar.
até pelo jogo que nós fizemos lá. Então, o Corinthians é uma grande equipe, lógico, é o favorito, sem dúvida nenhuma, só que nós vamos jogar o jogo das nossas vidas ali para tentar passar. Tem ainda o Tolima, caso mais recente. Melhor ou pior do que o Luverdense? Não sei, eu assisti o jogo do Tolima e Corinthians aquela vez, mas não sei te falar se é melhor ou não, porque nós já cansamos de ver no futebol porque o melhor time perde, então o nosso caso do último jogo é um caso disso. O favorito perdeu o jogo, então acho que no futebol é o único esporte que não dá para ter favorito. O Luverdense chega para esta segunda partida da fase oitavas de final carregado de confiança, sem perder a humildade. Sabedor da dificuldade que vem pela frente, mas também não baixa a cabeça. E coloca um outro ponto em discussão. A estrela do jogo passado, o atacante Misael, aquele do gol com o antebraço de Deus, que tanta polêmica gerou, preferiu o silêncio na véspera desse jogo. Mas também uma promessa, que só volta a falar se fizer gol no Pacaembu. Atitude vista desta forma pelo elenco. Gostei da ideia dele, sabia? Não vou mentir, porque mostra que ele está centrado, focado no jogo. Essa semana lá em Cuiabá, muita gente queria tirar foto dele, ficaram muito próximo dele e como eu te disse, eu sou um dos mais velhos do grupo, ele sempre vem desabafar e ele falando, Júlio, tá muito oba-oba, eu preciso me preservar um pouco. Eu falei, você tá certo. É um jogador experiente, já jogou aí no Vasco, esse time grande aí, sabe o que faz. Deu para sentir, Corinthians. Vem aí um Luverdense cheio de vontade, disposição, apoiado pela soja, pelo amendoim, pela suinicultura, pela pecuária, pelo bom futebol apresentado e com uma vitória de 1-0 na semana passada. Vai ter que se desdobrar o timão. Poucos acreditavam que o Luverdense, um time do interior do Mato Grosso, podia vencer o campeão mundial. Então, a equipe jogou muito bem lá e foi um grande resultado para nós, para a cidade. A cidade ficou eufórica com esse jogo, mas nós sabemos que tem mais uma missão difícil agora, só que é jogar focado, todo mundo tá bem concentrado para fazer um bom jogo aqui e, se Deus quiser, sair classificado. Adorei a lista do Gurian de apoio pela soja, pelo amendoim, com tanto apoio tem que ganhar, né? Um antigo comercial de um refrigerante. Pressionado pelo baixo rendimento dos últimos jogos, o Corinthians entra com uma formação alternativa em campo. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Cá pra nós, não dá pra fazer média nessa hora. Tite bate no peito e assume a responsa. A responsabilidade ela é nossa. Pela grandeza, pela história, pelo investimento, por quanto ganho técnico, por tudo. Só que daí a não ter respeito do outro lado, isso não. Isso nós temos o respeito e sabemos que dentro do campo vai ser decidido. E nós queremos ser melhor para passar. Os retratos gigantes que decoram o muro do CT do Corinthians provam que o timão é aumentativo não apenas no apelido. Quando comparado a um time modesto da terceira divisão do futebol brasileiro, essa diferença se acentua ainda mais. Porém, o futebol prega peças e, a fim de evitar uma grande zebra diante do Luverdense, Tite cita exemplos do passado, quando ele representava o simpático animalzinho que, no jargão do futebol, simboliza a vitória do pequenininho diante do grandão. Eu também tive no Juventude, eu acho que era a Série C, e disputei, acho que foi o ano que eu não tenho dúvida, acho que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. Ele desclassificou no Juventude, eu estava no Juventude, nos pênaltis, não fugindo da responsabilidade. Fui campeão com o Caxias, que era a Série C, de dois times que eram campeões do mundo, Internacional e Grêmio. Eu treinava o Veranópolis, era o primeiro jogo da segunda divisão, estou dando para vocês pegarem. Ó. Aí fomos jogar contra o Grêmio, que tinha sido campeão brasileiro. Fomos para dentro do campo e pau que bate em Chico, bate em Francisco, vamos disputar, agora terminou. Veranópolis ganhou de 1-0 do Grêmio, que foi campeão, que era campeão. E o Felipe era meu ídolo. Quando entra para dentro do campo, terminou. Acabou. Não tem mais nada. E se o Corinthians anda oscilando muito nessa temporada, Tite trata de colocar os pingos nos is. Nós ainda procuramos ajustar a equipe por ela ter saído tantos atletas como saíram e aqueles que entraram por vezes terem machucado. Fundamentalmente isso tem atrapalhado esse padrão maior, que é aquele padrão que a gente guarda na memória. Final de Libertadores, final de Mundial.
Mas também é verdade que chegou no final do Paulista batendo forte, jogando forte, num ritmo e numa qualidade maior. Chegou na final da Recopa lá em cima, fazendo 2 grandes jogos. Chegou no jogo contra o Boca lá em cima, jogando muito. Ela cresceu e chegou em momentos decisivos bem. Essa é a sina do Corinthians, crescer nos momentos decisivos. As gravuras do muro estão aí para lembrar os adversários, grandes, médios ou pequenos. E para não borrar a imagem do clube, o professor tem um plano. O técnico Tite desenha um Corinthians inédito para eliminar daqui a pouco, ou pelo menos tentar, caso vença por 2-0 no mínimo, o Luverdense no Pacaembu, avançando assim para as quartas de final da Copa do Brasil. Um quarteto que ainda não atuou junto, do meio para frente, com Douglas, Danilo, Pato e Guerreiro. A ideia é essa, 2 armadores, 2 homens de frente, né? E aquela mecânica que nós temos tradicionais que não quebram uma saída de bola mais do que a forma com que a equipe vem e que sabe jogar dessa forma. E dentro desse quarteto, 2 jogadores podem se encaixar perfeitamente. Douglas, o arco. Pato, a flecha. Fundamentalmente um ajuste de uma característica de um para com a do outro. Absolutamente correto. Mas como não é bobinho, só durante o aquecimento na rodinha, Tite é precavido, com ou sem quarteto, favorito ou não, coloca os jogadores para treinar pênaltis. Vai que precisa, né? Preparação para todas as situações. Técnicos se preparam para todas elas. Atletas se preparam para elas. Muito bem, o Tite, portanto, arma um quarteto meio-campo ataque inédito, tem um baita elenco, gosto muito dessa formação. O Douglas, ele tem uma visão de jogo muito boa, talvez seja realmente o que o Pato esteja precisando, alguém que enfie a bola para ele em velocidade lá na área. Antes de falarmos mais sobre Corinthians e Luverdense, mais um torcedor, mais uma notícia triste, foi daqueles que estiveram presos lá em Oruro, foi identificado naquela confusão com torcedores vascaínos lá em Brasília. Desta vez, Cleuter Barretos Barros, outro torcedor que estava lá na Bolívia, foi preso suspeito da morte do Kevin Spada, foi identificado. Lamentável tudo isso ocorra, espero realmente que a justiça haja. O Estatuto do Torcedor está aí para punir esses torcedores, que acabam, em vez de torcer para o time, arrumando confusão, Chico. Bom, mas olha, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal não quis nem saber e anunciou nessa quarta-feira que não entra nos próximos 2 anos no estado de Brasília a torcedores da Gaviões da Fiel e muito menos da Independente de São Paulo. Então, Gaviões da Fiel do Corinthians, torcida uniformizada do Corinthians e integrantes da Independente não entram mais no estádio de Brasília. Foi definido agora, né? Está aqui na Agência Estado essa notícia que eu estou pegando aqui no meu celular e está valendo exatamente por quê? Bom, só lembrando, o São Paulo se meteu numa confusão, foi acusado 4 torcedores de espancarem o flamenguista, né? Antes do jogo São Paulo e Flamengo, e o Corinthians acabou dando nisso aí que vocês viram contra o Vasco, que foi exatamente no domingo passado. Então, não entram mais lá Gaviões da Fiel e muito menos Independente nos próximos 2 anos em Brasília. Quer dizer, tem esse ano aqui, o outro e o outro, né? Claro. Com certeza. Agora, quanto ao jogo de hoje, contra a Luverdense, eu acho que o Corinthians tem que entrar focado, né? E fazer o maior número de gols possível. Não é massacrar a Luverdense, porque perdeu de 1-0 com um gol que o cara ajeitou com a mão, né? Então, foi um placar injusto. Mas fazer que nem o Barcelona faz. Pode ser seleção do Haiti, pode ser o Santos, pode ser quem for. Se der para fazer 8, faz 8. Se der para fazer 3, faz 3. Se der para fazer 10, faz 10. Eu acho que não tem esse negócio. Para se reencontrar, para ganhar moral mesmo. Você vê que o nosso time aqui ganhou de 8-1. A Luverdense não pode ser pior que o time que nós encaramos aqui. Proporcionalmente, dentro do quadro profissional aí do futebol. Então o Corinthians tem que chegar e entrar para cima, né? E tentar fazer gol, que é o que o Corinthians não está conseguindo fazer.
Esse que é o grande problema do Corinthians. Agora, com essa armação, contra o Luverdense, dá para jogar assim, mais aberto. Se bem que é um time muito bem armado, viu, Chico? É um time de terceira divisão, tal, mas é um time bem montadinho. Não podemos tirar também um mérito da vitória do Luverdense lá. O Corinthians não jogou nada e o Luverdense jogou tudo. Mas aqui, obviamente, é inquestionável o favoritismo corintiano. Não, mas aqui é nós, Celso. Aqui é nós. Desculpa, meu. Tá, desculpa, Luverdense. Grande beijo para todo mundo. Salve o macarrão, o milho, sei lá o que tem lá. Amendoim, soja. Parabéns, muito obrigado. São de primeiríssima qualidade, mas é 7-0 para o Corinthians. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Você acha que o Timão se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil? Deu um empate técnico. Metade acha que sim, metade acha que não. O programa de hoje termina por aqui. A gente volta amanhã às 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Um beijo e tchau. Até daqui a pouco. Tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento Balter.